aqui a trajetória do povo cristão, do povo hebreu na terra, um povo que Deus estabeleceu para cumprir a sua vontade na terra. Deus iniciou com Adão, Adão caiu, Deus levantou Noé, a geração de Noé se corrompeu. Deus estabelece então Abraão e disse que daria uma descendência muito frutífera. Abraão, Deus dá Isaac, Isaac Jacó, Jacó 12 filhos, se estabelecem na terra, há uma fome muito grande na terra, vão para o Egito, lá está José, os recebe no Egito. Seu áudio fechou. Obrigado, querida. Eles foram então para o Egito, foram bem recebidos, bem tratados por José e por Faraó. E aí, desfrutaram daquela terra, a terra de Gósen lá no Egito. Passou-se o tempo, aquele Faraó morreu, José morreu, os filhos de Jacó, morreu Jacó também, morreu os filhos de Jacó também. E aí esse povo, então, muito grande e numeroso no Egito, se tornam escravos do novo Faraó. Eles os subjugam porque eles são muito numerosos e passam a ser uma ameaça para o Egito. Pois bem, eles vivem 430 anos escravizados ali. Depois desse tempo, Deus levanta um libertador, Moisés. Tira esse povo do Egito e declara que os levará para uma terra que ele prometeu a quem? A Abraão. Deus prometeu a Abraão, mas cumpre agora. Começa o cumprimento dessa profecia, dessa promessa em Moisés. Pois bem, Moisés retira esse povo do Egito, liberta das mãos do Faraó, e agora eles vão até o Monte Sinai. Deus no Monte Sinai vai ensinar eles, ensina esse povo, qual é o caráter de Deus. Deus revela o seu caráter, a sua santidade. Institui então um código civil, moral, penal também, para que esse povo aprenda a viver como um povo livre, um povo que tem uma própria cultura, porque até então estavam escravizados. É isso que Deus faz por meio de Moisés. Do Egito até o Sinai, ali eles ficam, passa 1 ano e 2 meses. Depois disso, Deus, depois de estabelecer as leis, estabelecer o tabernáculo, Deus diz, olha, eu quero estar no meio de vocês. Depois de todas essas recomendações para o povo, Deus agora vai levá-los para a terra prometida. No entanto, Deus disse, olha, uma geração que murmura o tempo inteiro, eu não vou permitir que entre na terra. Portanto, passam-se então 38 anos, mais 1 ano e 2 meses, aí dá em torno de 40 anos, eles ficam então perambulando ali pelo deserto do Sinai até a terra prometida. Morre toda a geração de Moisés. Ficam os filhos, 20 anos para baixo, que 40 anos depois, tem aqueles que tinham 20, têm então 60 anos. Essa é a geração agora de Josué e de Caleb, aqueles que têm um espírito de fé. Pois bem, Deus agora estabelece para ingressar na terra prometida e para vencer os povos que estão lá, que são os cananeus, estavam todos na terra prometida ali, estava tomada, né, por esses povos que eram inimigos de Israel, os cananeus. Deus levanta então Josué e diz, olha Josué, agora ingressa na terra prometida. Eu sou contigo, assim como foi com Moisés, eu sou contigo também. Pois bem, Josué, então Deus levanta esse homem que é um segundo Moisés, mas agora esse com espírito de fé para ingressar nessa terra prometida. Josué então recita a lei, as ordenanças, e fala da fidelidade de Deus para o povo. E Josué agora começa a fazer algumas guerras. Nas primeiras cidades, ele conquista uma parte de Israel. Preste bem atenção nisso, porque isso aqui vai dar o entendimento para o próximo livro, para o livro de Juízes. Josué começou a conquista da terra prometida e recitou a lei para esse povo. Pois bem,
Josué chega no fim dos seus dias, falando da fidelidade de Deus para o povo e para esse povo permanecer nos caminhos do Senhor e não se desviar. É isso que Josué faz, certo? Então a gente precisa entender que esse povo, então, foi estabelecido na Terra Prometida e Josué faz a distribuição das terras que Deus havia prometido para Moisés, certo? Deus, na verdade, fez a promessa para Abraão. Depois Deus diz para Moisés como deve ser a distribuição das terras, mas cumpre em Josué, certo? Ok, ele se estabelece, cada um ganha o seu terreno, a sua escritura, tá? Estou aqui mais ou menos dando um exemplo para que a gente fica um pouquinho mais fácil de compreender. Cada um recebeu a sua terra, cada clã, cada tribo recebeu a sua terra, sua escritura, os limites, coloca o muro aqui, ou melhor, né, coloca a cerca aqui, vai daqui até lá, ok? Então estamos todos estabelecidos nessa terra. Mas há muita terra a ser conquistada. Preste atenção nisso. Havia muita terra a ser conquistada ainda. As primeiras haviam sido conquistadas, mas tinha muita terra para ser conquistada, ok? E nessas terras, Deus já tinha dito que seria uma conquista gradual, porque se ele expulsasse todos os inimigos de Israel, Israel não daria conta de cuidar de toda essa terra. Portanto, seria um processo gradativo de conquista. É isso que Deus fala para Josué. Pois bem, Josué morreu. Josué, fim do livro de Josué. Josué, assim como Moisés, Josué morreu. E agora, Deus estabelece representantes que vão liderar cada grupo, cada clã, cada tribo, cada GC. Imagine esse povo como grandes, megas GCs. Né? São cidades. Então Deus agora estabelece juízes. Quando a gente fala sobre juízes, o que vem na nossa cabeça? Um juiz é essa questão mais penal, né? Mas não é nesse aspecto ainda. Os juízes aqui, imagina um líder político, um líder político religioso. Imagina isso. Imagina um líder responsável, um prefeito político religioso. Ok? Esses são os juízes em Israel agora, que cada um vai liderar. Eles lideram o povo em determinado momento da história, a sua tribo. Certo? Então imagina, todo esse povo era distribuído em 12 grandes tribos. E Deus estabelece vários juízes para orientar esse povo politicamente e religiosamente. Entendido isso? Vá anotando aí. Os juízes são representantes, líderes, políticos, militares também, né? Porque eles faziam guerra também. Então é um aspecto político, aspecto militar. E eles também, muitas vezes, lembravam das leis de Deus. Então tem um aspecto religioso também. Ok? Embora Deus vai começar a levantar os seus profetas. Ok? Deus sempre tem os seus profetas. Mas agora essas lideranças, imagina o seguinte, são vários prefeitos, vários líderes político-militares, porque eles vão fazer as conquistas das terras, mas eles vão se estabelecer enquanto sociedade civil. Então esses são os juízes. Ok? Então nós chegamos agora, após a morte de Josué, no livro então de Juízes, o livro dos Juízes. E o livro dos Juízes vai contar a trágica história do povo de Israel. O fracasso do povo de Israel. Lembra que Deus disse para Moisés, no fim dos dias, que o povo iria desobedecer? Depois de todas as orientações? E aconteceu isso. Aí veio Josué, liderou, e depois o povo, aí começa agora a cumprir aquilo que Deus havia dito, que eles se desviariam do caminho. Josué ainda era a esperança do espírito de fé, desse povo cumprir as ordenanças de Deus. Eles mantiveram-se, tanto que a gente leu, né, ontem, eles mantiveram-se fiéis a tudo quanto Josué os tinha ordenado.
Mas agora, a partir desses juízes, há uma bagunça muito grande. Então, o livro de Juízes aqui vai contar a história de vários representantes, esses líderes do povo, e eles se corrompendo o tempo inteiro. Então, eles representavam, eram líderes do povo, se misturavam com os inimigos, com os cananeus, se tornavam idólatras. Eles pecavam. Depois que eles pecavam, Deus então permitia que eles fossem oprimidos. Olha o ciclo. O livro aqui vai mostrar um ciclo vicioso. Pode escrever ali. O livro de Juízes é um ciclo vicioso. E a sequência desse ciclo vicioso é a seguinte. Israel pecava. Depois que eles pecavam, primeira coisa, o ciclo vicioso. Pode fazer um espiralzinho. Sabe aquele espiral? Vai, e daí começa tudo de novo. Ou melhor, né? Aquele ciclo assim, aquela cadeia, né? Vai, e depois volta tudo de novo. É exatamente isso que acontece com o povo de Israel. O livro de Juízes vai contar a tragédia que foi essas lideranças de Israel agora. Eles pecavam. Quando eles pecavam, qual era o pecado? Mais uma vez, eles se misturavam com os cananeus. Os cananeus, lembra que Deus disse, olha, quando vocês entrarem na terra, expulsa todo mundo, mata todo mundo. Porque senão eles vão corromper vocês. Por quê? Os cananeus, eles faziam sacrifícios humanos das crianças, lembra disso? Oferecendo a Baal, oferecendo aos seus deuses, seus ídolos. Eles eram depravados moralmente. E é exatamente isso que acontece. O povo de Israel se misturava com os cananeus e não expulsou todo mundo. E por conta disso, a idolatria dos cananeus fez parte agora de Israel. Israel adota os ídolos cananeus, os deuses cananeus. Quando Israel pecava, Deus permitia agora que os cananeus, ou os outros inimigos de Israel, os subjugassem. Então eles ficavam escravizados ali. Pois bem, depois da opressão, Israel se arrependia. Quando se arrependia, Deus levantava o quê? Um novo juiz, um novo líder. E esse líder, então, era um libertador. Então, olha só, pecado. Depois do pecado, opressão, escravidão. Depois da opressão e escravidão, arrependimento. E depois do arrependimento, Deus levanta um juiz libertador. E depois do juiz libertador, liberta e fica em paz. E depois da paz, o que acontece? Peca de novo e começa tudo de novo. Então, o livro de Juízes é a história agora do povo de Deus sendo liderado por essas figuras político-militares que cai em pecado porque se mistura a idolatria dos cananeus. Depois disso, são oprimidos. Depois disso, se arrependem. Depois disso, Deus levanta então esses juízes, liberta, tem paz e começa tudo de novo. Cada vez aqui que a gente for ler, à medida que a gente for escorrendo aqui o livro de Juízes, a gente vai ver uma história sangrenta e cada vez as lideranças pioram. No início até, aqui nos primeiros capítulos, até fica bom, né? Mas depois é cada vez pior, essas lideranças cada vez pior. É uma história trágica, é uma tragédia moral do povo de Israel. É uma tragédia religiosamente depravada também, certo? Que Deus já tinha avisado Moisés que ia acontecer isso, ok? Então a gente vai ver aqui, pastor, qual é o aspecto aqui que de bom tem aqui? Bom, de bom tem a fidelidade de Deus, que sempre que o povo clamava, Deus ia lá e respondia e redimia esse povo. Então, mais uma vez, a gente vai ver, erra, vai lá, tem punição, a opressão, arrepende, Deus manda um libertador e estabelece paz. O povo peca de novo e acontece tudo de novo. Deus sempre enviando libertadores, Deus sempre enviando representantes para guiar e purificar esse povo de uma depravação moral e religiosa. Ok? Esse é o livro de Juízes. E a gente começa agora essa caminhada aqui
Entendido? Amém? Você lembrou aí de toda a história desde Adão? Ok? Tento fazer sempre esse resumo aqui para que a gente se situe. Você está vendo uma sequência? Uma sequência? Amém. Capítulo 1 e 2, já vai anotando aí. O capítulo 1 e 2 vai falar então da expulsão dos cananeus. Só que olha só, aonde que é o erro de Israel? Eles não expulsaram os cananeus totalmente, certo? E por conta disso, vai ter todos os problemas a seguir. Eles não expulsaram os cananeus. Isso é um aspecto simbólico para nós. Expulse os cananeus da sua vida. Expulse tudo aquilo que não faz mais parte da cultura do reino dos céus. Amém? Na sua vida, na sua história. As alianças, expulse. E se não isso, é justamente o que vai corromper o caminho. Juízes, capítulo 1. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? Cananeus, imagine, os cananeus estão na terra de Israel, certo? Eles já tomaram posse de algumas terras, ok? Mas tem muita terra a ser conquistada, certo? E quem que está lá? Os cananeus. E eles precisam ser expulsados. Expulsos. Ok? Qual das nossas tribos vai ser a primeira? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai ser o primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que for dada a vocês. Assim, as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas. E o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam. E cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus, que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebron, que antes era chamada de Kiriat Arba, e venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anak. Você está vendo que aqui em Juízes capítulo 1 está descrevendo aquilo que a gente já viu no final do livro de Josué, que eles conquistaram Jerusalém, que foi dada as terras e já tinham sido conquistadas. Aqui está falando novamente essas regiões que foram conquistadas. 11. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamado Kiriat Sefer. Então Caleb disse: eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat Sefer. Lembre-se disso que a gente leu, né? Das fontes superiores, inferiores. Otoniel conquistou a cidade. Este era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: o que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e baixas, ou seja, as fontes superiores e inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram a Jericó. De Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus,
na cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram o seu nome para Horma. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral porque esses tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebron foi dada a Calebe. E ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anak. Lembra que a gente viu? Calebe expulsou os 3 gigantes lá, nas regiões montanhosas. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus, que moravam na cidade de Jerusalém. E os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz. E o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade, eles viram um homem que ia saindo e lhe disseram: como podemos entrar na cidade? Diga e não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E esse é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-San, Taanak, Dor, Ibleão, Meguido e os seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas, está vendo? Você está conseguindo perceber que os cananeus deveriam todos ser expulsos e eles não expulsaram? Ok? Os cananeus estão ali, Deus mandou expulsar todo mundo. 28. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. Ou seja, tem ainda algum benefício de manter cananeu escravizado? Ah, é, filho? Mas Deus mandou matar. É interessante que às vezes as coisas que Deus manda a gente eliminar da vida, a gente não elimina porque aquilo, de alguma forma, ainda nos traz algum benefício. Só que com o passar do tempo, aquilo pode ser uma lança nas costas e pode ser um espinho diante dos olhos. Entende? Para que você projeta para frente e incomoda. Você não consegue. E para trás, aquilo está sempre incomodando, empurrando você. É uma pressão dia e noite. Sempre. Esse é um princípio. Coisa que Deus manda expulsar, muitas vezes a gente não quer expulsar. Por quê? Porque de alguma forma aquilo é benéfico para nós. Ou seja, como eles eram mais fortes que os cananeus, então tá bom, não vamos expulsar, vamos manter escravo. Mas Deus mandou expulsar. Deus mandou matar todo mundo. Vamos lá. 29. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gezer. E assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia na cidade de Quitron e na Alol. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Asser não expulsou o povo que vivia na cidade de Aco, Sidom, Alabe, Aquizib, Elba, Afeca e Reob. O povo de Asser viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naphtali não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Bet-Anat. Os cananeus viveram com o povo de Naphtali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não deixaram descer ao vale. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres, em Aijalon e Saalabim. Mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Selá, e iam na direção do norte. Capítulo 2. Ok. Agora, a gente vai ver a corrupção de Israel adotando prática dos cananeus. As práticas cultuais dos cananeus, certo? O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês.
Não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra. Sublinhe isso. Não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Deus avisou que era para destruir os altares e não fazer nenhum acordo. O anjo do Senhor está repreendendo. Eu disse para não fazer, mas vejam o que vocês fizeram. Agora eu digo que não tirarei esse povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos, e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso aquele lugar é chamado de Boquim. E ali, eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Josué mandou embora todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Ou seja, a geração ali de Josué e Caleb, enquanto esses estavam vivos, eles estavam servindo ao Senhor, aos pais crentes, certo? Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então agora, a gente vai ver o povo abandonando, a partir do versículo 11, o povo abandonando o Senhor. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses cananeus. Ok? Então agora vai começar o ciclo vicioso. Ok? Olha agora vai dar o resumo do que mais ou menos acontece. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Os cananeus, né? Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Lembra que Deus falou para Moisés lá na lei: se atentamente obedeceres os mandamentos, forem fiéis, eu os abençoarei, colocarei os seus inimigos, e por um caminho eles virão, mas por 7 eles fugirão. Lembra-se disso? Pois é, mas aí lembra da maldição? Se, porém, vocês não cumprirem os mandamentos, você tentará fugir por um caminho, mas eles virão por 7. Né? Então é justamente isso que está descrevendo agora. O povo abandona o Senhor, se mistura com os cananeus, passa a cultuar os seus deuses, e Deus disse então: vocês abandonaram, vocês serão oprimidos. Sempre que saíam para lutar, 13, o Senhor ficava com eles, ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes. Circula isso, juízes. Então, esses líderes político-militares, chefes das tribos, dos clãs, lideranças político-militares, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Isso aqui é chave, tá? Aqui, nesses versículos agora, está descrevendo o resumo do livro dos juízes. Então, o Senhor deu ao povo de Israel líderes fortes chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes. Continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Um parênteses aqui. Até agora, a história do povo de Israel sempre teve um representante superpoderoso. Sim ou não? Tem a intervenção para tirar do Egito, tem a intervenção de Moisés. Tem a intervenção de Josué.
são lideranças expoentes. Nós tem lá os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Deus sempre respaldando eles, abençoando eles. Sempre teve lideranças macros, significativas, cheias de poder. Só que agora não tem mais esse representante. Acabou, Josué morreu. Fica quem? Os filhos. E aí? Sabe a casa quando os pais saem de casa? Agora é eles estabelecendo. Quem vai liderar nós? É o irmão mais velho. E aí você sabe a bagunça que fica. Deus deu agora líderes. Esses chefes político-militares, Deus levantava para salvar o povo. Mas o povo voltava a pecar e não respeitava muito esses líderes. Pois bem, 17. Mas eles não deram atenção a esses líderes, continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido o mandamento do Senhor, mas eles não obedeceram. 18. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto o seu líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses, serviam e o adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: essa nação quebrou a aliança que eu mandei que seus antepassados guardassem. E porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais dessa terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim, verei se os israelitas seguirão fielmente aos meus caminhos, ou como seus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Capítulo 3. Entendido o resumo do livro? Certo? Ok, agora, a partir do capítulo 3, a gente vai ver, do capítulo 3 até o capítulo 16, a gente vai ver agora essa corrupção crescente dos juízes de Israel e do povo. Certo? É isso que a gente vai ver agora. Deus levantando. Basicamente, vão 6 líderes aqui serão levantados agora. 6 líderes expoentes, assim, serão levantados. E a gente vai ver o povo caindo um após o outro. Ok? Nesse ciclo vicioso que eu expliquei. Ok? Você anotou a sequência do ciclo vicioso? Pecado, opressão, arrependimento. Deus levanta um líder juiz, liberta, estabelece a paz e começa o ciclo de novo. Pois bem, Juízes capítulo 3. O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes Líbanos, desde o Monte Baal Hermon até a subida de Amate. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que tinham dado por meio de Moisés. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram os seus deuses. Ok? Então os israelitas casaram, fizeram aliança com as cananeias, eteias, amorreias, perizeias, eveias e jebuseias. Essas tisgas tudo aí do povo fizeram aliança e aí corrompeu e bagunçou tudo. Agora Deus vai levantar o primeiro juiz, o primeiro líder político-militar. Certo? Olha agora. Vai anotando. Quando a gente... Eu vou tentar dar ênfase aqui no momento que do acontecimento. Aí você vai anotando aí o ciclo vicioso. O povo de Israel esqueceu o Senhor, o seu Deus. Pecou. A versão diz pecou. A versão vai dizer... versículo 7, né? Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Ok? A versão Ara vai dizer isso.
A NVI reprova. A NVI vai dizer reprova. Hoje eu estou lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje. NTLH. O povo de Israel esqueceu, fez o que o Senhor reprova, fez o que era mal, pecou diante do Senhor, seu Deus. Tá bom? Então aqui, pecado. Olha o início do ciclo vicioso. O povo pecou. Pecou contra ele, adorou os deuses dos cananeus e os postes da deusa Aserá. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, o conquistasse. Ou seja, opressão. Então pecou, depois do pecado vem a opressão. Começou agora escravidão e opressão. Olha o ciclo vicioso. E o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. 8 anos de opressão. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor. O que eles pediram? Socorro. Arrependeram. Pecou, foram oprimidos, escravizados. Arrependeram. E ele mandou um homem para libertá-los. Deus envia um juiz libertador. Esse homem foi o primeiro juiz, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou líder de Israel. Otoniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Certo? Então, liberdade, foram libertos. Pecado, opressão, arrependimento, libertação. Depois disso, ainda viveu 40 anos Otoniel, e durante todo esse tempo a terra de Israel ficou em paz. Concluiu o ciclo. Pecado, opressão, arrependimento, juiz libertador, terra em paz. Ok. Lembra que a gente leu o resumo no capítulo 2 dizendo que sempre após a morte de um líder desse, Israel voltava a pecar? Então vamos continuar lendo. 12. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus. Iniciou o ciclo vicioso de novo. Eu sei que a gente fica bravo com esse povo, né? Você não fica incomodado, não? Que bagunça, né? Pois é, mas filho não é igual. A gente não fala 300 vezes a mesma coisa. Todo dia a gente fala a mesma coisa. Não faz, não mexe, não bagunça, não toca, não faz assim. Pois é, e a gente diante de Deus também não faz a mesma coisa? Deus instrui, e coisa, e fala, e acalma, não ira, coisa, fica em paz, não. E a gente faz, fica bravo, ressentido, e coisa, e briga com o irmão, e mesma coisa. Tá vendo? É isso que acontece. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez. Então, ó, o ciclo de novo, pecado. Pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, olha agora esse personagem aqui, rei de Moabe, todos moabita. Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles, ou seja, os inimigos. Vai começar a opressão agora. Eglon se juntou com os amonitas. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas, e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel, olha só, Eglon era rei, certo? O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Primeiro foi quanto tempo? 8. Agora, 18. Você vai ver que a opressão vai aumentando. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas, olha só, eles pecaram, veio a opressão, e agora? Arrependimento. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. 15. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor. Arrependeram. E ele mandou outro homem para libertá-los. Quem foi esse? Eude. Então o segundo juiz é Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon. Aqui vai ter um assassinato agora, tá? Olha só o que acontece. Eude, Deus levanta esse juiz.
para vencer o rei inimigo. Quem era o rei inimigo? Eglon. O povo havia 18 anos e estava escravizado. Deus levanta agora Eude para vingar esse povo. O povo de Israel mandou quem? Eude, o representante, levar o pagamento dos impostos para Eglon. Sim, estão dominados, tem que pagar imposto. Rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal de mais ou menos meio metro de comprimento. Ou seja, fez uma adaga, fez uma espada. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa do lado direito e foi levar os impostos a Eglon, ao rei, que era muito gordo. Depois de entregá-los, entregou os impostos, Eude mandou embora os carregadores. Mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra perto de Gilgal e disse ao rei: Ó rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram. O rei estava sentado na sua sala de verão, no terraço. Eude chegou perto dele e disse: Tenho um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Então Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava do seu lado direito e o enterrou na barriga de Eglon. Então aqui tem um assassinato aqui, tá? Olha só. O punhal entrou até o cabo e a gordura o cobriu, porque Eude não tirou da barriga do rei. E a ponta do punhal apareceu entre suas pernas. Em seguida, Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas como ele não abria a porta, pegaram a chave e a abriram. E o rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eude fugiu. Passou pelas imagens de pedra e foi para Seirá. Quando chegou lá, nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou montanha abaixo, dizendo: Sigam-me! O Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos dos moabitas. Então os israelitas o seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão, e não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nenhum escapou. Assim, os israelitas derrotaram Moabe naquele dia, e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. Ok? Então Deus levanta o juiz libertador, ele os vence os inimigos, estabelece paz. Terminou o segundo ciclo vicioso? Tá bom. O que vai acontecer de novo? Novamente vai iniciar o ciclo vicioso de novo. Vamos de novo. O líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois. E assim ele também libertou o povo de Israel. Capítulo 4. Depois que Eude morreu, o que acontece? O povo de Israel pecou novamente contra Deus. Então, novamente, pecado contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã. Ou seja, pecou em opressão. Foram escravizados e oprimidos. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arostete Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó, nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor.
A primeira escravidão foi quanto tempo? 8. Depois? E agora? 20. Está aumentando. Cada vez que o povo incorre os problemas, Deus envia uma opressão maior para que o povo se submeta e recorra a ele. É maldade de Deus? Não, bondade, porque é só desse jeito que o povo recorre. Então pecou, foram escravizados, e agora o povo clamou ao Senhor, arrependeu. Então o povo de Israel pediu socorro ao Senhor. Versículo 3, arrependimento. 4. Olha agora. Depois que arrepende, Deus envia um juiz. Mas agora é uma juíza. É uma líder. É uma líder das ladies. Que tem uma mission. Quem é essa? Uma lady mission. Débora. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Essas ladies, elas são profeta. Aleluia. Era também juíza dos israelitas, viu? Ela era juíza, uma líder profeta. Era também... As mulheres agora bombaram aqui. Até agora não deram amém, quando os homens estavam liderando. Mas quando as mulheres começam a liderar, pronto. É coração, é glória a Deus, é aleluia. Tá vendo? Amém. Deixa para nós. Evento da igreja como um todo. Amém. Ai, que bom que vai ser. Evento das mulheres, tu tem que ir, tu é obrigado a ir. É desse jeito. Ah, Deus. 4. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ficava no ar-condicionado, esperando, fazendo. Né? Ela era, então, essa representante, essa profetisa, discernia e liderava esse clã. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali. E lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Olha só. Ela era uma... Quem era Débora? Ok, uma juíza, mas uma profetisa. Uma profeta. Ela chama o povo, os representantes do povo de Israel e diz o seguinte: pode reunir, que Deus vai dar a vitória contra os teus inimigos. Lembra aqueles que tinham carros de ferro? Ela diz: chegou a hora, Deus vai dar na mão de vocês. Ela fala isso para quem? Para Baraque. Chamou Baraque, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali. Baraque, o homem. O que era para dizer? Amém, Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Eita. Sabe aquela coisa? Só vai se tiver a mulher junto. Só vai. Deus disse, vai, cara. Disse, não, mas se a minha mulher não for, cara fraco. Então tá bom. Só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Olha o medo, cara. Ela respondeu: tá bem. Eu vou com você. Mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. É duro, hein? Hã? O que ela está dizendo? Deus ia entregar nas tuas mãos agora e ia ser tua. Mas porque tu não tem fé para isso, porque tu tem medo de escolher uma mulher, Deus vai dar os inimigos na mão de uma mulher, pela primeira vez na história de Israel.
E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram. E Débora foi com ele. Acontece que Éber o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Nanim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens e os fez ir de Arosete a Gojim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do Monte Tabor com seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Sísera. Aí Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete a Gojim. Todo o exército de Sísera foi destruído. Ninguém escapou. Ok? Então aqui houve liberdade. Lembra-se disso? Pecado, opressão, arrependimento. Deus envia um juiz libertador, certo? E agora, a liberdade. 17. Porém, Sísera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Sísera. Ele disse: entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou. E Jael, ela, o cobriu com um tapete. E Sísera pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Sísera de novo. E ele lhe disse: fique na porta da barraca, e se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Sísera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael, ela, pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. Tá? Então tem agora tem um assassinato aqui também. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: venha cá, e eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Sísera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu. E eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com ele. Deus deu vitória aqui, como havia falado para Débora? Sim. Agora Débora canta uma música, uma canção, a canção de Débora e de Baraque, que eles venceram o rei cananeu. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: louvem a Deus o Senhor. Os israelitas resolveram lutar, e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Na cidade de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança.
O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. Falem isso, vocês que montam jumentos brancos, sentados nas suas celas, e os que viajam a pé. Escutem, a multidão barulhenta em volta dos poços que está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para as suas cidades. Levantem-se, Débora, levantem-se, levantem-se, cantem uma canção. Levantem-se, marche Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então os que tinham fé foram para onde estavam seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale, atrás das tribos de Benjamim e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Zacar foram com Débora. Sim, a tribo de Zacar foi, e Baraque também. Eles o seguiram até o vale, mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Por que resolveram ficar lá com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida, eles discutiram e não foram. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão, e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Asser parou perto do mar e ficou na beira das praias, mas o povo de Zebulon e de Naphtali arriscou a sua vida no campo de batalha. Os reis vieram e lutaram em Taanaque, perto do riacho de Meguido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. Até as estrelas lutaram, enquanto caminhavam pelo céu. Elas lutaram contra Sísera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quizon, o velho rio Quizon. Eu marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam e galoparam, socando a terra com seus cascos. Amaldiçoem a cidade de Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor, não vieram como soldados para lutar por ele. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Éber, o queneu. Ela é mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Sísera pediu água, ela, porém, lhe deu leite. Trouxe nata para ele numa linda taça. Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Sísera e esmagou a sua cabeça. Furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelhos, tombou e ficou estendido aos seus pés. A seus pés ele caiu de joelhos e tombou. Ele caiu morto no chão. A mãe de Sísera olhou pela janela da sua casa. Olhou bem pela grade da janela e disse: por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? As suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia para si mesma: eles devem estar dividindo as coisas que tomaram. Uma ou duas moças para cada soldado, roupas luxuosas para Sísera e panos bordados para o pescoço da rainha. Assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém que os teus inimigos brilhem. Assim, ó Senhor Deus, morram todos os seus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. E houve paz no país durante 40 anos. Amém. Israel pecou, veio a opressão, arrependeram, clamaram por um juiz. Era uma juíza, Débora. Deu ordem, é uma profetisa, deu ordem para os soldados. Eles foram, fizeram guerra, saíram vitoriosos. Débora faz uma canção, agora profeta, né? Faz uma canção. E agora houve paz durante 40 anos sobre Israel. E depois de 40 anos, o que acontece de novo? Ciclo vicioso. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Ok? Então o povo peca novamente contra Deus. Então vamos lá, ciclo vicioso. Pecado, escravidão e opressão. 2. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Todas as vezes que Israel semeava, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam.
acampavam na terra e destruíam suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Pecado, opressão, arrependimento, certo? Versículo 6, arrependimento. 7. Eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas. Ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui, nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer, o seu filho Gideão. Circula aí. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele. A ele quem? Gideão. E lhe disse: você é corajoso e o Senhor está com você. O Senhor é contigo, homem valente. A versão Ara. Gideão respondeu: olha só. O Senhor é contigo, homem valente. E ele, Gideão, diz assim: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força, vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Olha só como Gideão, diante da palavra do Senhor, como ele se vê. Interessante, né? Porque tudo que abate a nossa fé, nos deixa abatida, é quando a gente olha para nós e nosso potencial e as nossas condições. O que nos faz soberbo é quando a gente olha para nós, e o que nos faz derrotado também é. A questão não é de olhar para nós. A soberba e o vitimismo, o homem está no centro. Tanto a soberba como o vitimismo é o homem no centro. Às vezes tem uma pessoa vitimizada, a gente parece que a gente tem dó, né? Na verdade, a pessoa vitimizada ou vitimizante, é ela no centro, é ego também. Só que Deus estava dizendo: eu vou contigo. Ser forte, valente, homem valente. Ele diz assim: mas eu sou o mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu ajudarei. Não tem a ver contigo, Gideão. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Uau! Gideão respondeu: olha agora, a gente gosta de fazer uns testes com Deus, né? Pedir uns testes para Deus nas provas real. Se tu está contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: põe a carne e o pão nessa pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão
e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse apavorado. Irmão, só um parênteses aqui. Quando aqui aparece o anjo do Senhor, eu sei que eu e você estamos imaginando aqui um anjo nas nuvens batendo asa. Mas o que acontecia, Deus enviava uma pessoa. E essa pessoa, quando profetizava alguma coisa a respeito de Israel, os profetas, essas pessoas entendiam que era um anjo do Senhor. Por isso que agora olha o que ele diz. Aí diante de uma manifestação de poder, eles diziam, é o anjo do Senhor que estava aqui. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor, tá vendo? 22. Que ele tinha visto. E disse apavorado: ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é a Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e o touro de 7 anos, e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Aserá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue um segundo touro e a madeira do poste de Aserá, arrancando e do poste de Aserá arrancado, e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Aserá derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali, e perguntavam: quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Aserá. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram. Olha agora, os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Lá no vale de Jezreel, irmãos, é onde vai ter o batalha do Armagedon, viu? Lá em Israel. Um lugar emblemático de muitas guerras. E o Espírito do Senhor, 34, dominou Gideão. E ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, lembra? Anunciando a mensagem. E os homens do grupo das famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Asser, Zebulon e Naftali. E eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã, e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: Deus, não fique zangado comigo,
Mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta da lã. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Irmão, certamente eu pedi umas 30 provas de Deus. Deus, dá mais uma confirmadinha. Pede para o pai mais uns 3 irmãos vir dar umas profecias. Ah, eu pediria também. Certamente. A gente fica aqui criticando esses homens que sair a luta. Hoje, a gente às vezes vai fazer um negócio e tá todo cheio de medo. A gente vai, Deus deu uma palavra pra gente fazer, a gente tá todo receoso. Sim ou não? Eu sei, a gente bota uma reguinha pra eles, mas nós não encaixava também. A reguinha que a gente coloca pros nossos irmãos aí, certamente a gente não entraria nela, não. Por favor. O cara saía pra guerra, irmãos. Oh, Deus. Ainda bem que nós estamos aqui na época da graça. Que não ia ser uma desgraça também. Hoje é até aqui? É até aqui. Aí a gente vai ver amanhã. Esse é o quinto Gideão ou o sexto? Quinto? Esse quinto juiz, né? Foi Eude, Sangar, Débora, agora Gideão. É isso aí. Amém. Sabe, aqui Gideão, ele pede para Deus, ele faz provas com Deus. Sabe, mas o grande desafio da nossa vida é esse teste da fé, de crer sem ver. Que o Senhor nos carregue para esse lugar de fé e não de crença. E tudo que precisa haver é uma crença. Mas tudo que os olhos não veem, mas a certeza das coisas que se espera é fé. Amém. Que o Senhor nos alargue em fé. Basta o toque do chifre do carneiro. Basta o anúncio da mensagem, da palavra, que isso nos move em direção à promessa que o Senhor nos deu. Ok? A gente vê aqui um povo se corrompendo e Deus sendo redentivo o tempo inteiro. Mesmo diante de toda a bagunça que o povo fazia, Deus levantava um homem ou uma mulher para liderar esse povo, os juízes de Israel. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos traz luz, tua palavra que alinha nosso coração também. Deus, nos levanta como um povo que crê, um povo da fé. Não precisa estar apegado ao que é visível, mas estar descansado na convicção daquilo que não se vê, da palavra que é o toque do chifre de carneiro. Levanta-nos, ó Deus, como Gideões que libertam nossa família da escravidão. Levanta-nos, ó Deus, levanta Déboras que se posicionam, ainda que tenham maridos fracos, como Baraque, como aqueles que eram para liderar sua casa, ainda que com maridos fracos, mas elas se levantem como Déboras, para libertar uma família que está na escravidão. Senhor, levante homens e mulheres cheios do teu Espírito, para estabelecer redenção aonde o Senhor os estabeleceu. Nós te agradecemos porque a tua palavra sempre nos dá esperança de um povo que antes escravizado, antes opresso, oprimido, mas agora livre por meio da tua bondade, da tua misericórdia e da tua maravilhosa graça. Nós oramos e agradecemos pela tua fidelidade. O Senhor é fiel. O Senhor permanece fiel. A sua aliança. Essa aliança que nós estamos submetidos hoje. Estamos debaixo da tua aliança. E ainda, ó Deus, que em algum momento nossos pais, em algum momento nós fomos infiéis. Quando arrependemos, o Senhor permanece fiel. Nós descansamos nessa aliança, pois o Senhor fez essa aliança com o Senhor. Uma aliança que não depende de nós. Uma aliança que não é quebrada apesar dos nossos erros. Uma aliança que continua vigente até hoje. Pois tem a tua bondade como premissa, a tua justiça. Tem, ó Deus, a tua misericórdia como base. O Senhor é rico em misericórdia. Nós agradecemos, ó Deus, porque hoje existem promessas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida.
encontraremos favor, os nossos inimigos serão subjugados, porque o Senhor é conosco. Na força de Josué, na força de Gideão, na força de Débora, esse espírito da valentia, esse espírito da ousadia está sobre nós também. O Senhor é conosco. Os nossos inimigos serão postos debaixo dos nossos pés. Nós nos posicionamos em fé, em ousadia, para desfrutar da promessa de paz que o Senhor nos deu. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, querido? Boa tarde para você. Nos encontramos logo mais na nossa conexão à noite, aqui no Garden. E hoje, mais uma vez, lembrando que as nossas reuniões, cada um de nós carrega um espírito de fé. Amém? Venha para compartilhar. Que você não vem para comer. A gente está comendo em casa, tá vendo? Está comendo aqui. Então deixa o Espírito Santo liberar sentenças proféticas. Como Débora, uma profetisa do Senhor. E hoje à noite, libera a palavra profética. Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração a respeito de alguém, vai trazer durante a tarde alguém na sua lembrança. É o Espírito. E essa noite você libera uma palavra profética na vida dos seus irmãos. Amém? Hoje também, primeiro domingo, primeira quarta-feira do mês, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Prepare o seu coração para compartilhar a vida. Essa noite nós iremos nos reunir para compartilhar. Amém? Graça e paz. Até logo mais. Bom trabalho, boa tarde. Logo mais nos encontramos por aqui. Que bem. Tchau, pai. Tchau, linda.